Primeiramente, boa tarde. E vamos falar de uma patologia que é bastante requisitada no consultório por causa da preocupação que gera nos pais. O refluxo nada mais é do que a passagem do conteúdo gástrico para o esôfago. Muitas vezes ele é exteriorizado, a criança chega a regurgitar ou vomitar, e às vezes não. Esse seria o refluxo. Por que acontece tanto em bebê? Porque o bebê, quando nasce, ele tem uma imaturidade de várias funções dele, inclusive das funções digestórias. O fecho que segura o alimento no estômago, que seria o esfíncter, ele nasce um pouco fraco. Além disso, o bebê acaba mamando, né? A base da dieta do bebê é leite, que é uma coisa líquida, e o bebê fica deitado. Então é como a gente deitar um copo sem tampa. Daí a frequência do refluxo. O arroto é uma questão importante, porque se o bebê mama de um modo um pouco mais voraz, você pode ficar com uma bolha de ar e por cima você chegar leite ali. E na hora que ele vai arrotar, aquilo pode causar uma regurgitação. O que a gente precisa deixar bastante claro para os pais, porque a preocupação é muito grande, que nem toda regurgitação é refluxo. A gente considera como sendo um refluxo fisiológico. O que seria isso e qual a diferença para a doença do refluxo? O refluxo fisiológico é uma regurgitação que não vai causar sintomas no bebê, não vai causar agravo no peso e não vai causar perigo de engasgo nem nada disso. O bebê simplesmente regurgita e sorri. Então isso a gente chama de refluxo fisiológico. O que a gente tem que se preocupar é com a doença do refluxo, quando esse refluxo fisiológico passa a ter um comprometimento e o aparecimento de sintomas, que aí sim são sinais de preocupação para os pais e que devem procurar o serviço especializado. Com uma frequência maior do refluxo, ou um tempo maior de refluxo, esse conteúdo ácido pode acabar causando pequenas lesões no esôfago, principalmente nessa parte mais próxima do estômago. E isso vai causar um quadro de dor, um quadro de recusa alimentar, um quadro de vômitos mais intensos, hiperextensão da cabeça, a criança se joga para trás, a criança pode ter um comprometimento também do ganho ponderal. Esses são sinais que nos causam alerta e que precisa procurar a especialidade. O refluxo ele pode estar presente logo nos primeiros dias ou pode ir se acentuando conforme a criança vai pegando um jeito melhor para mamar e às vezes mamando uma quantidade que talvez ele não precise, tá? Então, o refluxo que a gente falou de fisiológico muitas vezes é causado por uma criança que mama de uma maneira exagerada ou que é alimentada com mamadeira também com uma quantidade acima do que ele precisa. Na questão do refluxo, da doença do refluxo, isso também vai variar com a quantidade que tem que ser um pouquinho limitada. A questão do tratamento do refluxo gastroesofágico, ela está mais hoje em dia relacionada com medidas posturais e espessamento de fórmula, o uso de fórmulas que já têm um espessante nelas, isso em se tratando de aleitamento artificial. A gente sempre, obviamente, que vai priorizar o aleitamento materno, mas mesmo em crianças com aleitamento materno, a gente passa recomendações de fracionar a mamada. O tratamento para ambas as crianças, aleitamento materno ou mamadeira, a gente pede fracionamento dessas mamadas,
é manter a criança num decúbito elevado pelo menos uns 20 minutos, ainda que ela tenha evacuado, que precise trocar, esperar um pouquinho e sempre ao colocar o bebê no berço, sempre na posição de barriguinha para cima, ou seja, na posição supina. A gente hoje em dia tem também travesseiros anti-refluxo, até mamadeiras anti-refluxo, mas essas são medidas que são menores frente a esse fracionamento de mamada e as medidas posturais. Por vezes, ainda, vamos ter que entrar com medicamento. Hoje em dia, cada vez menos a gente tenta usar os medicamentos, porque além deles serem poucos, eles têm efeitos colaterais. Então, a gente tem que escolher com muita cautela para que você, para resolver uma situação, não acabe causando um malefício maior. Até porque, em geral, mesmo a doença do refluxo, ela geralmente é uma coisa autolimitada, tá? Então, ter um pouquinho de paciência e observar o ganho de peso e como que a criança está se desenvolvendo, que muitas vezes a gente usando o mínimo de coisas a gente consegue um resultado favorável e vai tudo bem. O tratamento vai depender muito da criança, como que ela está se desenvolvendo. E uma coisa a gente tem que entender que por volta dos 6 meses a criança vai ter uma melhora desse quadro, porque ela já vai estar numa posição mais sentada, vai entrar a introdução alimentar, que aí você tem uma dieta que é um pouco mais pastosa, você começa primeiro com as frutas, depois vai para a papa. Então, essa progressão para a comida que é pastosa, ela e depois em pedacinhos amassada, você vai ter uma melhora, uma maior dificuldade deste conteúdo voltar e a criança adquirindo a posição sentada também. Os quadros em que você não tem uma melhora nesse padrão, ou você está tendo dificuldade, que a criança tem uma boa evolução em termos de ganho de peso, é importante a gente fazer diferenciação com diagnósticos diferenciais que podem simular sintomas e sinais que estão presentes na doença do refluxo gastroesofágico. O que seria? A alergia à proteína do leite de vaca. Esse é um diagnóstico importante que deve ser avaliado, por isso a importância do especialista, para que na tentativa de tratar um refluxo se usem muitas medicações que às vezes não são indicadas para o bebê e você não fez um diagnóstico do que estava causando a regurgitação e o vômito, que no caso era uma alergia à proteína do leite de vaca, que pode vir da mamadeira ou mesmo uma sensibilização através da dieta materna da mãe que está amamentando. A intolerância à lactose ela é uma situação raríssima em bebês, tá? É uma questão genética, mas é uma questão raríssima. E uma coisa que a gente tem que falar e que muitas pessoas não sabem, o próprio leite materno ele é riquíssimo em lactose. Então, assim, não faz sentido, tá? E a intolerância à lactose pode ocorrer em crianças maiores, conforme elas vão crescendo, ou de uma maneira secundária após quadros de diarreia, porque você perde aquela camada onde estava a lactase, que é a enzima, e ter por um período uma certa intolerância à lactose. Mas são sintomas e sinais completamente diferentes do que da questão da doença do refluxo gastroesofágico. Elas confundem mais a alergia à proteína do leite de vaca com a intolerância. Muitas vezes até erroneamente falam alergia à lactose, que é uma coisa que não existe. Então, porque às vezes buscam informações em fontes que não são adequadas. Sim, pode acontecer, a criança que tem a doença do refluxo, ela pode voltar a ter esse tipo de sintoma, por exemplo, em situações em que ela tem uma movimentação
que possa causar isso, por exemplo, criança que estava bem lá pelos 6 meses e quando ela chega nos 8 meses começa a engatinhar, ela volta a ter refluxo por causa da movimentação. Isso pode acontecer em crianças mais velhas, isso pode acontecer quando você tem um sobrepeso, porque o aumento da pressão intra-abdominal pode levar ao refluxo e principalmente por conta de erro alimentar. Então essa é uma questão que a gente tem que frisar bastante, que pode sim voltar e a gente tem que ficar atento a isso. Criança que toma suco de caixinha, né? Que come bolacha recheada, que come açúcar antes dos 2 anos. Então são questões assim que a família, a partir de 1 ano, teoricamente a criança vai consumir, vai se alimentar com a comida da família. E é uma boa oportunidade para as famílias pensarem melhor no que elas estão consumindo, evitar os ultraprocessados, que são as coisas que a gente compra em potinhos e caixinhas, que duram muito tempo na nossa geladeira. E às vezes a gente vê criança de 1 ano consumindo esse tipo de produto, né? Nuggets, salsicha, miojo, né? Então a gente tem que tentar fazer, como diz um velho ditado, que a gente não deveria comer coisas que os nossos avós não reconhecessem como comida, porque a gente poderia ter uma saúde muito melhor. A gente dá alta, os pais nessa altura do campeonato já estão até mais familiarizados e já sabem, já estão orientados, mas eles devem ficar atentos para sintomas de dor abdominal, sintomas de tosse após se alimentar, eventualmente regurgitações ou vômitos, halitose, alteração no esmalte dentário, são sinais que podem estar relacionados com a doença do refluxo. Então a gente faz essa orientação, na dúvida eles voltam para o especialista para fazer uma avaliação e saber se isso realmente está acontecendo, evitar se alimentar perto da hora de dormir, isso não deve acontecer. Então tomar leitinho para deitar, se é um bebê é uma coisa, crianças maiores não devem fazer isso, tá? Porque você tem que ter um tempo desse esvaziamento gástrico. Então tomar esses cuidados e a gente vai passar todas essas orientações para que isso flua de uma maneira mais tranquila e eles possam ficar alertas a qualquer sinal ou sintoma que apareça novamente e retornar para o consultório. Aí é uma questão bastante complicada, porque assim, esse refluxo, essa volta do conteúdo do estômago para o esôfago, ele vai levar ácido do estômago para cima, tá? E isso pode causar um machucado, né, nessa questão do esôfago. Então ele pode apresentar aí alterações até histológicas, né, uma esofagite, né, que tem que ser tratada corretamente com medicamento, tá? E isso a longo prazo pode ir causando uma alteração nessas células que vão começar a ficar parecidas com as células do estômago, apesar de estarem no esôfago. E isso é uma questão que precisa ser evitada a todo custo, porque é uma questão que a longo prazo pode levar aí a quadros que a gente não deseja. Eu acho que é importante diferenciar a regurgitação simples da doença do refluxo. O bebê que regurgita, que se suja, mas está bem, está ganhando peso, ele não chora, ele sorri, tá tudo bem com ele. Vai dar trabalho na questão das roupas, mas ele está bem. Se a criança tem dor, se ela chora, se ela recusa a mamada, está tendo algum distúrbio em termos de ganho de peso, aí sim tem que ser avaliada para a gente poder passar as melhores orientações, talvez até tratamento medicamentoso, que hoje em dia a gente vê com muita cautela. Então é importante a avaliação do especialista.